Olá, ser pensante ávido por conhecimento, Prof. AP aqui, e hoje eu já vou iniciar o vídeo dizendo que aproximadamente 67% dos estudantes brasileiros não sabem diferenciar fato de opinião. Do resultado que saiu de um relatório agora publicado em 2021 pela OCDE, e eles fizeram isso com seres pensantes na faixa de 15 anos nativos digitais, que subentende-se que teria maior facilidade de encontrar dados e informações na internet e saber discernir isso, beleza? Então esse vídeo tem por intuito ajudar você, ser pensante, a desenvolver um pouco do pensamento crítico, que é inclusive uma das habilidades 4Cs que eu já mencionei aqui no canal. Vou deixar o cardzinho aqui para você acessar depois e ver o vídeo das competências 4Cs, entre elas eu abordo o pensamento crítico. Fica comigo e não perde! 67% dos estudantes não conseguem separar fato de opinião. Isso é muito problemático, principalmente se você quiser entrar na área de tecnologia, na área de ciência de dados, na área de trabalhar com análise de dados. A gente também pode arguir que é necessário que você tenha essa habilidade de pensamento crítico para qualquer área do conhecimento humano, beleza? A gente não pode ficar com a síndrome do vira-lata, porque a média da OCDE, dos países membros, ficou em 47. Então eles ficaram um pouco acima, né? E aí eles também têm problemas com isso e se colocou então a ideia de urgência, né? E eu gostaria de ler aqui para você um trechinho do que foi colocado nas reportagens, beleza? E aí eu vou deixar tudo que eu estou falando aqui nos links da descrição do vídeo para você poder acessar e já exercitar o pensamento crítico. O enorme fluxo de informações que caracteriza a era digital exige que os leitores sejam capazes de distinguir entre fato e opinião. Os leitores devem aprender estratégias para detectar informações tendenciosas, conteúdo malicioso, como notícias falsas, e e-mails de phishing, que nada mais é que uma estratégia para capturar e pegar dados sensíveis, como conta, senha, dados de cartão, né? Que é uma fraude cibernética, tá? Eu vou inclusive fazer um vídeo mais à frente falando das fraudes cibernéticas, fica atento aí, não perde. Um outro ponto importante que ele ressalta, né? Essa desinformação, então, poderia levar-nos a uma polarização política, a diminuição da confiança nas instituições públicas e a falta de credibilidade na democracia. Quem disse isso é o Miyako Ikeda, que é analista sênior de educação e competências da OCDE. Então é alguém que tem uma carreira aí, uma vivência nessa área de longa data. E se nós pararmos para pensar, isso já está acontecendo, né? E isso a gente pode extrapolar, que se um nativo digital, que é uma pessoa que deveria ter facilidade de acesso aos meios tecnológicos, às ferramentas de tecnologia, e conseguir facilmente descobrir o que seria falso do que é verdadeiro, fica difícil então imaginar como seria para aqueles que não são nativos digitais. E a realidade que nós vemos, principalmente em termos de Brasil, né, ela é muito complexa, porque nós temos muita gente sem acesso à internet, só usando o smartphone e as redes sociais. E nós sabemos que a maioria das pessoas se informam por meio de redes sociais. Vamos exibir esse gráfico agora que demonstra essa questão, por exemplo, da utilidade dos celulares em nível nacional. Podemos notar nesse infográfico quais são as 3 principais aplicações mais utilizadas nos smartphones: os aplicativos de mensagens, de redes sociais e de vídeos para entretenimento. Note que aplicativos de navegação nem sequer aparecem nessa pesquisa. Um outro ponto, para compreender melhor esse cenário, é a sugestão de assistir o vídeo produzido pelo Átila Yamarino, que fala de como o WhatsApp é a realidade do brasileiro. Perceba que aí a questão navegação ela é pouco utilizada justamente porque cobra-se o acesso, ou seja, o plano de acesso a dados ele fica restrito a uma cobrança. Porém, softwares como WhatsApp, Telegram e algumas redes sociais como Instagram, por exemplo, elas não têm cobrança. Então a pessoa acaba se informando por memes, por opiniões, por dados que às vezes não dá para a gente conferir. Outro ponto que a gente pode mostrar é que esse estudo promovido pela OCDE também aponta uma relação direta entre quantidade de páginas lidas e maior proficiência. Entenda a proficiência como a eficiência, a eficácia de interpretar um texto. Então, se você lê poucas páginas, a sua proficiência, a sua eficiência em interpretar e reconhecer o texto, ela é menor do que alguém que lê mais páginas.
Então existe uma relação direta de quantidade de leitura com proficiência, com entendimento do texto e conseguir separar os fatos das opiniões. Nós podemos classificar aqui algumas dicas para que você, então, ser pensante, comece a colocar em prática. E eu já peço de antemão que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, porque nós temos que modificar a realidade que nós estamos vivendo, que é uma realidade, inclusive, global. Então, a primeira dica que eu vou dar para você é compare as reportagens na grande mídia. Existem algumas mídias alternativas e quando a gente faz pesquisas, principalmente pelo Google, a gente acha muito blog. E às vezes as pessoas que escrevem lá não são jornalistas, não são profissionais da informação e acabam colocando coisas ali, fake news e desinformação, e por conta de uma tendência ou de uma ideologia que ela segue. Então, para você não entrar no barco, é bom que você comece a acessar notícias da grande mídia e faça comparação entre as reportagens. Então, essa reportagem ela foi promulgada pelos veículos principais de comunicação. Então eu separei aqui, basicamente, o Globo, G1, também separei a BBC. Então eu estou comparando se o que um está falando está batendo com o outro, para ver se ele não tem ali, por exemplo, um problema de interpretação nos dados. E aí, por que eu estou falando de veículos de mídia mainstream? Porque lá você tem profissionais que são responsabilizados caso eles publiquem alguma coisa que não tem veracidade, tá? Então o repórter, o jornalista, ele é formado para fazer essa checagem, para fazer tudo isso. Então, quando você acessa um blog, normalmente, você não tem esses critérios e não tem essa responsabilidade, tá? Então, uma dica importante aí para você que quer ler conteúdo na internet. A segunda dica que eu deixo aqui para você é localize e procure as fontes originais. Então, dentro das mesmas reportagens, eles estão citando de onde eles tiraram. E uma boa reportagem tem que colocar as fontes, tá? Se não tem fonte, já comece a duvidar. Você fala, opa, eu cheguei aqui numa área que pode ser só opinião e não ter fatos. Então, o que eu fiz em seguida? Depois que eu li as reportagens, eu fui direto na fonte. E aí você vai poder ver o que eu acessei. Eu acessei diretamente o site da OCDE, tá? Não tem, assim, um relatório específico do Brasil, tá? Se você quiser ler, você pode ler em inglês e fazer a tradução, ou pegar o mesmo de Portugal e fazer um comparativo, porque lá também tem o gráfico que aparece o Brasil. Além disso, eles criaram vídeos, tem webinars, tem apresentação de PowerPoint, enfim, tem uma série de dados e informações aqui que você pode realmente conferir na íntegra da fonte que originou a notícia. E isso é uma ideia bacana de você fazer o desenvolvimento do pensamento crítico, tá? Conseguir acessar essa multiplicidade de conhecimento de diferentes fontes e fontes fidedignas, fontes que você pode confiar, beleza? A terceira dica que eu deixo aqui para você é trocar um pouquinho o Google, que você usa só para procurar conteúdo, né, pelo Google Acadêmico. Depois eu vou criar um vídeo só do Google Acadêmico mostrando como essa ferramenta funciona para você descobrir artigos acadêmicos científicos. Então, quando alguém te questionar sobre pandemia, sobre tecnologia, sobre a parte de ensino, educação, ao invés de você ficar batendo boca e tentar mostrar a sua opinião sem uma base fundamentada, faça a fundamentação da sua opinião usando o Google Acadêmico, porque aí você vai descobrir artigos acadêmicos, científicos, que são da academia, aquilo que é utilizado para ensinar principalmente, e aquilo que é publicado em journals e revistas da área específica de educação, de finanças, de tecnologia, de saúde, né, em que é possível você acessar os melhores artigos científicos já produzidos no mundo. E você vai ter acesso a uma informação muito mais purinha do que simplesmente acessar o Google da forma tradicional como você já conhece, beleza? Quarto item, consulte literatura cinzenta relevante. O que é literatura cinzenta? Literatura cinzenta é justamente o que eu fiz. Eu acessei a OCDE, que é uma organização mundial. Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E essa organização disponibiliza relatórios para quem quiser no mundo inteiro. A mesma coisa vale para o Fórum Mundial de Economia. Ele tem literatura cinzenta. O que quer dizer isso? Ele não foi produzido em ambiente acadêmico nem científico, porém é uma organização que estuda fenômenos com grandes especialistas que são acadêmicos, às vezes cientistas, e que montam determinados relatórios para criar um arcabouço de conhecimento geral, dados, estatísticas, tabelas, tendências, né? Por exemplo, se eu quero descobrir um tema polêmico, como é que é a corrupção no mundo? Como é que é a percepção? Será que existe algum órgão mundial que tem estudos sobre corrupção? E a resposta é sim, existe.
Então eu estou trazendo aqui, por exemplo, Transparência Internacional, Brasil, está em português inclusive, tá? Mas a gente pode acessar o original em inglês. De novo, é uma organização que tem, por definição, criar um índice de percepção no mundo. Dá uma olhadinha aqui, você vai ver o resultado global. Tem essas áreas laranjas e vermelho e embaixo aqui o score, né? Quanto mais vermelho, mais corrupto, quanto mais tendendo para amarelo, menos corrupção. A próxima dica, procure por pesquisas com dados confiáveis. Ainda constituindo a literatura cinzenta, nós podemos obter determinados dados estatísticos de geociência, como por exemplo o portal do IBGE. É possível ver estatísticas sociais, econômicas, de multidomínio, documentos técnicos, investigações experimentais e todas as pesquisas e estudos em andamento, além de poder, por exemplo, fazer o download dessa base de informação. Na próxima dica, cuidado com memes e mensagens com apelo à autoridade. Isso é muito comum em redes sociais e aplicativos de mensagem como WhatsApp, Telegram, tá? Então você recebe um meme dizendo, olha, aconteceu isso, morreram tantos, Covid não transmite, não precisa usar máscara, e por aí vai. Tem uma série de coisas que você vai recebendo e você vai olhando para aquilo e vai entendendo que aquilo é verdade, porque a pessoa que te mandou, às vezes é uma pessoa do teu círculo familiar, do teu círculo de amizade, e você fala, não, eu confio nessa pessoa, ela não vai me mandar uma coisa dessas, né? Então você acaba absorvendo esse conteúdo como verdadeiro, e muitas vezes ele não é. E quando eu falo de apelo à autoridade, é que você recebe às vezes um texto lindo, maravilhoso, que bate com a sua crença, e lá em cima tem uma foto, médico, doutor e não sei o que, e às vezes o cara nem é isso. Mas é apelo à autoridade, tá? Então isso é uma falácia lógica. Então cuidado. Então para evitar isso, a próxima dica, cuidado com os vieses cognitivos e falácias lógicas. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, o mapa não é o território, tá? Então o que quer dizer isso? Que a sua percepção de mundo não é a realidade, é só a sua percepção. Então esse é o seu mapa que você construiu para se guiar. Quando você pega outra pessoa que tem uma percepção diferente, ela tem outro mapa. E a ideia seria você fazer uma conversão de mapas, ou seja, o seu mapa com o mapa de outra pessoa fazendo um mapa melhorado. Mas isso não acontece, porque a ideia normalmente é você provar que o seu mapa é melhor que o mapa do outro. Tá? Então essa disputa entra numa questão de viés. Por exemplo, viés de confirmação. Viés de confirmação é mais ou menos assim. Você tem na sua visão de mundo que determinado partido é corrupto. E quando acontece um escândalo, mais à frente, de um indivíduo que cometeu aquilo, daquele partido, você fala assim, tá vendo? Eu não disse. Então isso é um viés de confirmação, mas não tem lógica nenhuma, porque isso pode acontecer em qualquer outro partido, percebe? Então assim, não faz sentido. Então o seu viés de confirmação, ele está te dizendo que tudo aquilo que está acontecendo é o que você já sabia. E isso é impossível, a menos que você tenha uma bola de cristal poderosa. Falácia lógica, né? Então ataque ad hominem, então e existem várias, tá? Por exemplo, autores que começam a xingar, ser agressivos no texto, colocam lá, esse cara é burro, esse cara é ignorante, isso é aquilo, tal, tal, tal. Já não tem argumentação, porque se você está partindo para um ataque, né, de desestabilizar ou desacreditar a outra pessoa, você está usando de uma estratégia que não é argumentativa. Então ela já não é um fato. E aí já é opinião. Percebe? Então, tudo que você for argumentar tem que estar embasado em dados, tá? Muito bem. A oitava dica que eu deixo aqui para você, que é a dica de utilização da técnica das 3 peneiras que é atribuída a Sócrates, tá? Nessa dica, ele fala de você observar a questão da verdade, da bondade e da necessidade. Aquilo que você recebeu é verdade? Então essa seria a primeira peneira. Se você não consegue comprovar a veracidade da informação, então não passa para frente. Aquilo que você está colocando vai destruir a vida de alguém, a reputação de alguém, ou é construtivo? Então, se não for construtivo, não passe para frente, porque isso é uma maldade. Necessidade. Tem necessidade de passar? Isso serve para alguma coisa? A gente pode utilizar isso? Se a resposta também for não, não passe para frente. Então, se passou nas 3 peneiras, pode compartilhar. Se não passou, para por aí. É melhor você interromper o fluxo, porque informação errada é pior do que não ter a informação. Nona dica. A dúvida é o princípio da sabedoria. Essa frase é de Aristóteles, né? E é isso, duvide de tudo, tá? Sempre fique com essa ideia da pulga atrás da orelha, da curiosidade. Comece a pesquisar mais, a procurar mais nas fontes que eu indiquei, tá? Não só essas, mas assim, a partir do Google Acadêmico, você tem ali um universo de coisas que vão se abrir para você. Tá? A partir daquela literatura cinzenta que eu mencionei, você vai ter um outro universo se abrindo. E a partir dali, outros vão aparecendo naturalmente. Sempre que você receber uma coisa, duvide. Será que isso é verdade? Aplica a técnica das peneiras e vai pesquisar.
tá? E aí a 10ª dica e última, mas a não menos importante é supere a preguiça, porque o argumento que eu escuto é: eu não vou ficar checando informação, eu não tenho tempo para isso, então já não passo para frente, tá? Então já começa por aí, senão você já está fazendo mal, beleza? Você já está passando alguma coisa que você não pode dizer que é verdade, que não tem relevância, que de repente você pode estar fazendo uma maldade. Então, supere a preguiça, tá? Eu chamo isso de lei do menor esforço, de repente vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre isso, legal? Fica atento. E leia o quanto você puder. Leia, 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 leia. Veja que existe uma relação direta entre quantidade de leitura e essa absorção, essa condição de fazer a interpretação do texto de forma correta. Beleza? É isso aí, Ser Pensante. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, tá? Compartilha com geral, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal para não perder mais nada. E daqui para frente novos vídeos vão aparecendo, beleza? Fique em paz, se cuida e até a próxima. Valeu!